Oi, pessoal! Boa noite, tudo bem com vocês? Dá um oizinho aí pra eu saber que vocês estão aí, estão me ouvindo. A gente vai falar hoje aqui pelo Instagram, né? Um pouquinho diferente das outras aulas que a gente estava fazendo pelo YouTube. Seja muito bem-vindo se você não conhece a Pulso Contábil, não conhece a nossa página. Se é a primeira vez que vocês participam, né, de uma live com a gente, então seja bem-vindo. Tem o pessoal aí que já está acostumado, que participa bastante das lives com a gente. Vocês também, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Vale Transporte, esclarecer algumas dúvidas, né, que sempre surgem. Apesar de parecer um assunto muito comum, né, muito fácil, ele sempre surge bastante dúvidas a respeito desse assunto. Então é legal a gente falar, né, reforçar sobre a legislação, sobre o que é o Vale Transporte e quais que as dúvidas mais comuns que giram em torno deles, tá? Né, desse assunto. Então, gente, no final aí da live, talvez a gente vai ter uma surpresinha. Logo vocês vão ficar sabendo, tá? Bom, vamos lá. Hoje é uma live, assim, apesar da gente falar de um assunto sério, vai ser uma live mais descontraída um pouco, não vai ser aquela coisa, né, de vocês estarem vendo a tela e a gente lendo legislação, tudo, porque é uma live no Instagram, não vai dar pra vocês verem minha tela, mas a gente vai conversar, fazer um bate-papo e eu vou falar sobre o assunto de Vale Transporte, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação do Vale Transporte, porque tudo que a gente falar é bom a gente precisa, né, na nossa área, estar embasado, não pode falar sem ter base do que a gente está falando. Então, a legislação do Vale Transporte, qual que é? Ele foi instituído pela Lei 7.418 de 85 e ele foi regulamentado pelo Decreto 95.247 de 87. Então, a lei é de 85 e o decreto de 87. O decreto é o que traz as regulamentações em relação à lei, tá? E o que é o Vale Transporte? O Vale Transporte, gente, ele é um benefício aonde o empregador antecipa para o trabalhador esse benefício. Para quê? Para utilização em despesas de deslocamento. Então, da residência do empregado até o trabalho e do trabalho de volta para a residência. Esse é o objetivo do Vale Transporte, tá? O empregador pagar antecipado esse benefício para que o empregado consiga custear essas despesas de residência trabalho, trabalho residência, tá? Ficou claro até aqui essa questão, essa definição de Vale Transporte? Então ele é um benefício que a empresa dá, mas vocês vão entender um pouquinho mais para frente, agora que a gente vai conversar, como é que funciona esse benefício. Quem deve pagar o Vale Transporte, tá? Quem que tem que pagar o Vale Transporte? Para que ele serve? Quem tem que pagar é o empregador, tá? O empregador. Seja um empregador, vamos assim colocar, o empregador ele pode ser uma pessoa física? Pode. No caso, por exemplo, de empregado doméstico, né? Ele é registrado por uma pessoa física. Então, o empregador pode ser uma pessoa física. O empregador também é uma pessoa jurídica. Então, a obrigação de pagamento do Vale Transporte é do empregador, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica, tá bom? O benefício do Vale Transporte, gente, ele serve para custear o quê? O que ele serve para custear? Ele serve para custear os gastos que o empregado vai ter com transporte público. Apenas transporte público, tá? Que isso fique bem claro. E quando a gente fala de transporte público, o que a gente está falando, né? O que a gente está se referindo? Estamos nos referindo ao transporte público urbano, ou é o transporte coletivo, né? Conhecido como transporte coletivo, o transporte intermunicipal e o transporte interestadual. O intermunicipal é aquele que ele passa de um município para o outro, né? Aquele deslocamento acontece de um município para o outro, o intermunicipal.
o interestadual de um estado para o outro, tá? Geralmente, o transporte público ou o transporte coletivo, ele é administrado pelo governo municipal, tá? Então, só resumindo, ele serve para custear essa despesa de deslocamento do empregado e ele é para fins de custear transporte público, tá bom? Gente, tá ok até aqui? Vocês mandam um joinha aí, vai participando pra gente ver se vocês estão entendendo o que a gente tá falando. Bora lá! Gente, aí vocês podem estar se perguntando, quem são os beneficiários do Vale Transporte, né? Quem tem direito a esse benefício? Então, são beneficiários do Vale Transporte os trabalhadores de uma forma geral, tá? Quem que são esses trabalhadores de uma forma geral? São os empregados seletistas, aqueles que são definidos lá no artigo 3º da CLT, tá? A CLT, nesse artigo 3º, ela define quem que é o empregado, a figura de empregado. Ela descreve quem que é o empregado, tá? São os empregados domésticos, que tem uma legislação específica, a legislação lá 150 de 2015, que trata sobre os empregados domésticos, tá? São os trabalhadores de empresas de trabalho temporário. Tem uma legislação específica também, tem direito ao Vale Transporte. São os trabalhadores terceirizados, que também temos uma legislação específica e também tem direito ao Vale Transporte. São também os trabalhadores que trabalham em home office. Aí você pode estar se perguntando assim, ué, como assim? O trabalhador que trabalha em home office tem direito a Vale Transporte? Ele não sai da casa dele? Tá lá o tempo todo na casa dele? Por que ele tem direito ao Vale Transporte? Não sei se vocês sabem, a modalidade de home office, ela comporta, né? Ela cabe na modalidade de home office visitas do empregado à empresa. Ele precisa ir às vezes na empresa uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, talvez em algumas situações semanalmente, para de repente fazer um resumo, prestar contas lá ao chefe do trabalho que ele fez, né, durante a semana, ou uma reunião importante na empresa. De repente ele vai encontrar um cliente e aí por isso ele precisa, né, estar na empresa para conversar com esse cliente. Então, vocês concordam comigo que quando ele sai da casa dele para ir até a empresa, provavelmente, no caso, se ele for utilizar o transporte público, isso lá na hora que ele for acordar, né, fechar o contrato com a empresa, mesmo que seja do teletrabalho, que é o home office, já vai ser acertado isso, essa questão do Vale Transporte. E aí, se ele declarar da necessidade de uso, quando ele se deslocar para a empresa vai ter esse custo que vai ter que pagar o benefício do Vale Transporte para o empregado. Então, nessas situações também, tá? Os trabalhadores em regime de home office. Gente, ficou claro até aqui? Tá? Então, esses são os beneficiários que a lei prevê. A lei prevê também sobre atletas profissionais, eu tô falando dos mais comuns, tá? Dos empreiteiros, subempreiteiros, tem uma série de situações aí que tem uma legislação específica, mas que também tem direito ao recebimento do Vale Transporte. Tá ok até aqui, gente? Vamos avançando. Pessoal, se eu estiver falando rápido demais, estou tentando falar pausado, né, sobre o assunto, mas caso eu esteja falando rápido demais, ou se vocês não entenderem alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, que depois a gente vai dar uma olhadinha nos comentários para entender qual que é as dúvidas de vocês. Aproveito para falar que vocês podem mandar essa live aí para os colegas de vocês, para que eles participem, para que eles também entendam sobre o assunto. Aliás, o assunto Vale Transporte, ele não é só de interesse do profissional do departamento pessoal. É um assunto que abrange bastante, todo mundo. Se você não é o profissional que lida com os empregados, você é um empregado. Às vezes dentro da sua empresa você é um empregado, então é bom você conhecer quais que são os seus direitos. As pessoas, né, comuns de áreas diferentes da nossa também essa informação ajuda, né? É importante a pessoa conhecer e entender como que funciona. Bom,
Como que o empregado faz, gente, para solicitar o Vale Transporte? Como é que ele faz? Ele chegou lá na empresa, vai começar a trabalhar, foi feito todo o processo lá de admissão do empregado. Como é que funciona? O empregado, se ele precisa do Vale Transporte, de fato, né? Se ele sabe que ele vai utilizar o transporte público para ir trabalhar, ele faz uma declaração por escrito, tem que ser por escrito, falando que ele vai precisar do benefício do Vale Transporte e ele vai também fornecer para o empregador o itinerário dele. Qual que é o ônibus, o metrô que ele vai utilizar, tudo certinho. Vai passar qual que é o valor da passagem, de ida, de volta, quantas passagens que ele utiliza por dia, tá? Quantos tickets, 4, 6, 2, ele vai ter que colocar essas informações, apresentar um comprovante de endereço, tá? Para o empregador e assinar a declaração solicitando o benefício, tá ok? Então, ele tem que fazer essa formalização. Outra situação, gente, que é importante falar. Quando o empregado, lá quando ele foi admitido, ele fala que ele mora em tal lugar e tem aquele itinerário que ele passou. Mas pode acontecer, ao longo do contrato de trabalho dele, que ele mude de endereço, tá? Que ele altere o endereço dele. Seja para próximo da empresa, mais próximo, seja para mais longe da empresa. Aí qual que é a atitude que o empregado tem que ter quando isso acontecer? Ele tem que chegar na empresa e falar assim, digamos que ele se mudou para um local mais próximo da empresa. Então, ele usava 4 passagens e aí ele passa a utilizar 2 passagens ao invés de 4. Ele tem que chegar lá no RH, no DP da empresa ou para quem for responsável e falar, olha, a partir do dia tal, eu não vou mais utilizar 4 passagens. Toma aqui o meu comprovante de endereço atualizado, porque eu me casei, mudei de endereço e eu preciso que seja atualizado para atualizar o valor do benefício que a empresa paga. Então, de repente, a empresa pagava um valor X, né, sei lá, a empresa pagava R$400, agora como ele diminuiu 2 passagens, ela vai passar a pagar 200, tá? Então, isso é responsabilidade do empregado e ele é obrigado a informar. Não pode dar um de miguezinho ali, ficar caladinho, mudei agora, recebo a empresa pagar 4 para mim e eu só vou gastar 2. Então, vou tentar de alguma forma utilizar isso, sei lá, vender ou passar para minha esposa utilizar, para um colega. Não pode, ele tem essa responsabilidade de comunicar a empresa. Da mesma forma que se ele mudar para um local mais longe da empresa e ele passar a gastar, gastava 2 passagens, passar a gastar 4, tá, gente? Aí ele comunica à empresa, olha, o meu custo de deslocamento para trabalho aumentou. Agora eu pego ônibus, metrô, trem, coisa que antes eu não pegava, tá? Comunicar à empresa sobre isso e aí a empresa vai ajustar o valor do benefício para um valor maior, se for o caso. Então, olha essa responsabilidade que o empregado tem. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa sobre isso. Ah, outra coisa. Digamos que o empregado sempre utilizou transporte público, fez lá a declaração tudo bonitinho, e por algum motivo ele fez um acordo, ele vai pegar carona agora com um colega que vai trabalhar também no mesmo, sei lá, num local próximo e deixa ele na empresa, ou ele comprou um carro e optou por trabalhar de carro. Se acontecer alguma coisa por opção do empregado, que ele não vá mais utilizar lá os tickets de Vale Transporte, ele também tem que avisar a empresa de que ele não vai mais precisar do benefício, tá? Não vai mais precisar. Agora ele arrumou um outro meio de transporte. De repente ele virou um atleta, ou resolveu cuidar da saúde e falou que agora ele vai trabalhar a pé ou de bicicleta. Então, se ele não vai mais utilizar o transporte público, ele chega na empresa e diz que não vai mais utilizar e a empresa vai deixar de conceder o benefício e vai deixar, tá, de fazer uma outra coisa que eu vou falar mais pra frente. Tá bom, gente? Então, tudo bem até aqui? Deu pra entender? Vamos pro próximo tópico.
Ah, gente, uma coisa muito importante e que tem um pouco a ver com que, na verdade, tem totalmente a ver com o que eu tava falando agora, que é declaração falsa ou uso indevido do vale transporte, tá? Então, o benefício do vale transporte só pode ser utilizado pelo próprio beneficiário, ou seja, o empregado da empresa, para o efetivo deslocamento, como a gente falou, residência, trabalho, trabalho, residência, e englobando todas as espécies de transporte. Então, gente, se o empregado utilizar de forma irregular ou fraudulenta, ou seja, não fazer essas comunicações que eu falei agora há pouco, aí o que pode acontecer? Ele vai estar fornecendo uma informação falsa para a empresa, ou seja, ele fala que ele precisa do benefício quando ele não precisa, tá? Para ele estar obtendo vantagem sobre isso, e o que acontece? Ele está agindo com um ato de improbidade. Isso é considerado falta grave. E o que pode causar? Qual que é as consequências que isso pode ter para o empregado? Ele pode ter uma situação de justa causa. Se a empresa descobrir que ele está agindo de má fé, com improbidade, pode existir a possibilidade de ele se enquadrar lá na linha C do artigo 482 da CLT, que é onde fala sobre a rescisão por justa causa. Então, às vezes, o empregado está fazendo isso, acha que não tem nenhum problema, que não dá nada, mas se a empresa, por algum motivo, acabar descobrindo e ele não ter informado, lógico que isso não é simples. Ah, eu descobri que você não está utilizando o Vale Transporte, você falou que quer e não está utilizando, então tchau, justa causa para você. Não, a empresa vai executar uma série de procedimentos, né? Vai advertir o empregado sobre aquela situação e aí pode gerar uma situação de justa causa. Então, parece banal, parece uma coisa besta, mas não é. Então, é muito importante que o empregado se atente, né, a essas situações e você, profissional do departamento pessoal, orientar tanto a empresa quanto ao empregado, se você tiver contato com ele, para que ele tenha ciência desse risco que ele corre quando ele comete um ato como esse, tá? Bacana, gente, até aqui? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa sobre isso que seria importante falar. Ah, tá, porque acontece muito, gente, de o empregado às vezes recebe o benefício do Vale Transporte, ele não utiliza, aí ele passa para terceiro, para colega de trabalho, para mãe, para avó que pega ônibus, tá? Ele vende, né, entre aspas, que o pessoal fala, aquelas passagens, aquele valor, e isso é o que eu falei. Pode ser considerado ato de improbidade, porque esse benefício é do empregado, só ele pode utilizar, tá bom? Gente, vamos para a próxima parte. O Walker, ele falou, acho que foi um comentário, Vale Transporte não desconta do salário do empregado. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre o desconto, que é a parte do custeio do empregado. Aguarda um pouquinho que a gente já vai chegar lá, tá? Mais alguém falou alguma coisa? Não, tudo certo. Gente, agora que a gente já entendeu o que é o Vale Transporte, para qual fim o Vale Transporte, para qual fim que ele pode ser utilizado, e já comentamos lá sobre ele ser utilizado de forma errada e constituir a fraude, a gente vai dizer quem que custeia, vai entrar aí na pergunta do... É o Walker? É o Walker, isso. Walker, vai entrar aí na pergunta do Walker, que é que quem que custeia o Vale Transporte? A gente vai explicar sobre isso agora, tá? Eu disse que quem paga o benefício é a empresa, tá? Agora a gente vai falar quem que custeia. Agora vocês vão entender melhor como é que isso funciona. Então é assim, gente. O Vale Transporte ele é custeado pelo beneficiário, ou seja, o empregado, na parcela equivalente a 6% do seu salário básico. O salário básico é aquele salário sem nenhum adicional ou vantagem, é o salário por si só, tá? Ele simples e puro. Então, o empregado, gente, ele paga 6% do salário base
esse 6% do salário base, o resultado de 6% do salário base, tá? Que vai dar um valor, que depois eu vou fazer para vocês aí um cálculo, é a parte que o empregado custeia, o vale transporte, tá? Então a empresa ela não paga sozinha o benefício. O empregado tem uma participação, tá? E o empregador, ele vai custear a diferença, que ultrapassar esse valor de 6% sobre o salário base, tá? Vocês vão entender melhor, que eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou falar alguns exemplos aí. Se vocês tiverem calculadora, alguma coisa assim, facilita também para vocês calcularem junto comigo, tá? Então, nós temos lá o salário base do empregado. A empresa pode descontar do holerite do empregado 6%, tá? Ela vai pegar o salário base, multiplicar por 6%, o valor que der, ela vai descontar do salário do empregado, tá? E aí eu vou colocar para vocês os exemplos que vai contextualizar. Vou dizer exemplos que vai fazer vocês entenderem melhor como é que funciona isso. Ó, a concessão do vale transporte autorizará, então isso é assim, se o empregador for conceder o benefício do vale transporte porque o empregado optou, vai autorizar o empregador a descontar mensalmente do empregado o valor da parcela de 6% do salário base. Então, optou pelo benefício, você, empregado, já sabe que vai ter o desconto de 6%. Vai ter a sua participação no custeio do vale transporte, tá? A empresa não vai pagar sozinha, tá? E olha, eu vejo acontecer muito, gente, nas empresas, de a empresa às vezes pagar, eu pago o vale transporte pro empregado porque eu quero ajudar ele, sou legal com ele, e no desconto, deixa o desconto pra lá, eu não faço não desconto, tá? Não desconta dele não. Acontece muito isso. Eu vou dizer que isso não pode, tá? Não pode. Por que que não pode? Porque pode acabar configurando esse valor que a empresa paga para o funcionário sem o devido desconto como salário in natura, dele incorporar ao salário, tá? Tem que andar junto, gente. O pagamento do benefício com desconto de 6%. É um casal, tá? Não pode ter o pagamento sem o desconto de 6%. E também não pode descontar os 6% se a empresa não fizer o pagamento. Então, uma coisa anda junto com a outra, tá? Não vem que essas da empresa, que não desconta não. Não pode. Você, profissional do departamento pessoal, tem que orientar a empresa caso ela queira ter essa postura de que não pode fazer dessa maneira. Pagou o benefício de vale transporte, tem que fazer o desconto de 6%, tá ok? Deixa eu beber uma água. Vamos lá, pessoal. Quando a despesa do vale transporte é maior do que o desconto de 6%, o que acontece? Aqui eu anotei um exemplo para dar para vocês, se vocês puderem pegar a calculadora, vou até pegar a minha também aqui para calcular junto com vocês. Gente, então nós vamos ver uma situação aqui quando a despesa do vale transporte é maior que o desconto de 6%. Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Imagina um empregado com um salário de R$2.000. Ele trabalha lá de segunda a sexta-feira e ele utiliza 4 passagens por dia, tá? De ida e de volta, no total são 4 passagens que ele utiliza por dia, tá? Digamos que é um mês X, que ele vai gastar, que tem 23 dias úteis, tá? 23 dias úteis. Então, vamos fazer a continha aí. Se você tiver com uma calculadora, vamos fazer junto comigo. Você precisa saber qual que é a tarifa do ônibus. Nessa simulação que eu coloquei aqui, é R$5. Cada passagem que o empregado paga é R$5. Então, quais informações que a gente tem? Que o salário é 2.000, que o mês vai ter 23 dias úteis, que o empregado gasta R$5 por passagem e que ele utiliza 4 passagens por dia, tá? Então, qual que é a primeira conta que a gente tem que fazer? Quanto o empregado gasta de passagem por dia? Qual o custo dele de passagem por dia? R$20. Por que R$20? Eu vou pegar 4 passagens,
vezes R$ 5, vai dar R$ 20. Concorda? 4 vezes 5, 20. Sei quanto que ele gasta por dia. Isso eu vou multiplicar pela quantidade de dias úteis no mês, que é a quantidade de dia que ele vai trabalhar, que ele se desloca até a empresa. Então, eu vou fazer R$ 20 por dia vezes 23 dias úteis. Qual que é o custo? R$ 460 por mês de custo de deslocamento que o empregado tem. E aí, nós falamos agora há pouco que o empregado, ele contribui, né, com esse custo em 6% do salário base. Então, a gente vai pegar o salário dele. Qual que é o salário dele que eu falei? R$ 2.000. 2.000 vezes 6% dá R$ 120, tá? Então, a empresa vai depositar no cartão do empregado, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas ela tem que depositar no cartão, tem aquele cartão magnético de Vale Transporte, ela vai transferir o crédito para esse cartão, não vai pagar junto com o salário lá via transferência bancária, pagamento junto com o salário, ela vai creditar esse valor, esses R$ 460 que a gente chegou aqui no cartão do funcionário e 120 é o custo do funcionário. A empresa paga o valor integral de 460, que é os R$ 20 por dia, vezes 23 dias úteis. A empresa paga os 460 no cartão. Quando for fazer o fechamento da folha, a empresa vai cobrar, né, a parte que o empregado tem que devolver para ela, que é de quanto? De R$ 120, que é os 6% sobre os R$ 2.000, tá? Então, se a gente for fazer um balanço de qual que é o custo efetivo da empresa, qual que é o custo que a empresa tem com Vale Transporte, a gente vai pegar 460 menos 120, que é o que desconta. A empresa vai ter aí, se você fizer um menos o outro, 340 de custo efetivo. Por quê? Parte ela paga, que é o que excedeu aos 6%, e a outra parte quem paga é o empregado, tá bom? Gente, ficou claro esse exemplo? Esse exemplo é quando a despesa de Vale Transporte é maior do que o desconto sobre a folha, tá? Então, a empresa vai pagar a diferença que for maior. Vamos para um próximo exemplo que eu coloquei aqui. Quando a despesa do Vale Transporte é igual ou inferior a 6%. Nesse caso, a despesa do Vale Transporte não é maior. Ela é igual ou inferior, tá? Então, imagina assim. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, tá. Eu acho que nesse eu não coloquei exemplo, mas beleza. Quando a despesa é maior ou igual, gente, no final das contas, deixa eu ver se eu coloquei exemplo. Eu coloquei. No final das contas, vai ficar no 0 a 0. Por quê? Vamos exemplificar. Esse empregado aqui, ele tem um salário de 4.500, no exemplo que eu coloquei, tá? E ele optou por receber o Vale Transporte, trabalha lá de segunda a sexta-feira, utiliza o transporte público, ônibus. A gente tá lá no mês X, que tem 22 dias úteis, esse mês tem 22 dias úteis. Vamos dizer que a tarifa é a mesma, R$ 5. E esse empregado, ao invés de 4, ele utiliza duas passagens por dia. Então, 2 vezes 5, 10. Ele gasta R$ 10 por dia de Vale Transporte, tá? E aí, como é que a gente vai fazer a conta? A gente vai pegar o custo dele diário, R$ 10, vezes os dias úteis, são 22 dias úteis aqui no nosso exemplo, dá R$ 220 por mês de custo com Vale Transporte, tá? Agora, o que a gente vai apurar? Ele tem um salário de R$ 4.500, tá? Então, na verdade, gente, aqui, quando a despesa do Vale Transporte é menor que o desconto, tá? É menor. Na verdade, não é igual nesse exemplo, é menor. Então, o Vale Transporte que o empregado gasta de passagem é R$ 220. Ele ganha 4.500. Você vê que ele tem um salário um pouco maior do exemplo anterior. O exemplo anterior tinha um salário de 2.000. Nesse, ele tem um salário de 4.500. A gente vai fazer 6% de 4.500, tá? Então, é um custo, dá R$ 270. Aí a gente pega quanto que é descontado do empregado, ou quanto que o empregado tem de custo com Vale Transporte, 220.
Quanto que teria que descontar do empregado? 270. A pergunta é, se o custo com vale transporte que o empregado tem é de R$220, eu posso descontar 270? Ou seja, mais do que ele gasta de vale transporte? Não, eu não posso. Mesmo que a legislação fale que é 6% do salário que eu desconto, esse desconto ele tem que ser até o limite do gasto que ele tem. Então, mesmo aqui no caso, que é R$270 que eu teria que descontar de vale transporte, que é referente a 6%, eu poderia descontar? Poderia. Só se o gasto dele fosse maior que R$270, eu descontaria os 270. Como ele gasta 220, ou seja, menos que 270, eu desconto o limite do gasto dele, que é R$220. Não posso descontar mais do que, de fato, ele gasta, entendeu? Então, nesse caso aqui, gente, qual que seria o custo da empresa? 0. Porque o empregado vai arcar com o valor total de custo de vale transporte que ele tem, tá? Com o total ele vai arcar. O que eu ia colocar aqui? Tá, o valor, de qualquer forma, gente, mesmo que for 0 o valor que o empregador desembolsa, né, para pagamento do Vale Transporte, ainda assim o empregador tem que creditar no cartão do Vale Transporte do empregado. Por quê? O que a gente viu lá no começo? Que o empregador tem que antecipar o benefício para o empregado, tá? Então, independente se no final das contas, quando fazer aquele balanço que eu falei, quanto que é o custo que o empregador colocou no cartão, quanto que tem que descontar, mesmo que o custo do empregador for 0, ele tem que fazer o crédito no cartão. Ah, como vai dar por elas mesmas, vamos creditar no cartão. Não tem isso não. Não importa o valor, o empregador antecipa e depois faz esse acerto de contas, tá? Tem que sempre antecipar, independente. Deu pra entender, gente, essa situação aqui? Deu pra entender? Deixa o pessoal responder. Ah, tá. Tem umas perguntas que foram feitas aqui. Tá, gente, eu tô dando uma olhada aqui nas perguntas que vocês estão passando, tá? Porque eu não tô visualizando a tela da live. O vale transporte pode ser em dinheiro, em espécie do empregador para o empregado? Eu até coloquei para falar isso mais pra frente, mas já vou responder em qualquer coisa depois a gente recapitula, tá? O vale transporte não pode ser pago em dinheiro, tá? De regra geral, não pode ser pago em dinheiro. Existem algumas exceções. Vamos imaginar que o transporte é uma empresa que é muito distante ou o empregado mora numa cidade que não possui transporte público, tá? Uma situação assim atípica. Só bloqueou aqui, se puder eu vou deixar. Imagina que a cidade que o empregado trabalha não possui transporte público, tá? Não tem uma forma, um sistema de passagem, nada disso. Se for esse caso de exceção, aí sim pode ser pago em dinheiro. Mas veja, é um local onde não tem um sistema de transporte, tá? E aí nesse caso, não tem um sistema de transporte público, desculpa. Aí nesse caso sim. Ou, por exemplo, tiver alguma previsão em acordo ou convenção coletiva permitindo o pagamento em dinheiro. Só que nós temos uma exceção nesse caso, tá? Por exemplo, o doméstico, a empregada doméstica, ela pode receber o valor do vale transporte em dinheiro. A legislação lá 150 de 2015 permite que o empregador pague ao empregado doméstico o valor em dinheiro do vale transporte, tá? Ela assina lá um recibo que ela está recebendo o vale transporte e não tem nenhum problema sobre isso. Não vai configurar salário, não vai incorporar, porque o problema do pagamento do vale transporte em dinheiro é justamente incorporar, se confundir com o salário, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Quem perguntou isso foi essa que eu respondi, Vasconcelos Cevando. É isso? Bom, gente, então já entendeu essa situação, né? Tem que sempre observar acordo ou convenção coletiva, ou no caso da doméstica tem uma legislação específica. A Fabrícia Lupe.
Obrigatoriamente deve haver o desconto de 6%? A empresa pode optar por não descontar? Fabrícia, né? Fabrícia, obrigatoriamente tem que ter o desconto dos 6%, como eu falei agora há pouco. Não tem essa hipótese de não descontar. Acontece de empresas não querer descontar, às vezes até para ajudar um empregado, mas não pode, tá? Porque aí ele pode incorporar o salário. Tem que, é aquele negócio que eu falei do casalzinho, tem que andar junto, tá? O pagamento do benefício com o desconto do vale transporte. Não tem essa opção de não descontar os 6%. Bom, Tem mais um caso aqui. só um momentinho que a gente tá olhando as perguntinhas de vocês. Gil, ela falou, tem convenções que o desconto é menos de 6%. Deixa eu ver aqui. Ah, mas aí ela fez um comentário. E o Walker, ele perguntou... ele não pode fazer o que quiser com o Vale Transporte, o funcionário? Isso aqui foi... Não pode fazer o que quiser? Por exemplo, no caso que você estava citando de pegar e passar para mãe, para irmã. Ah, não. O Vale Transporte, Walker, ele é um benefício exclusivo do empregado. Então, ele não pode destinar esse benefício a terceiros. Porque aí perde o sentido. Que qual que é o objetivo do Vale Transporte? É ele custear esse deslocamento do empregado para o trabalho, do trabalho para casa. De casa para o trabalho, do trabalho para casa, tá? Então, ele não pode passar para outra pessoa, porque quem tá trabalhando é o empregado, não é a mãe, a avó, o tio, entendeu? Ele serve só para esse fim, tá? A gente vai falar aí sobre essa alíquota inferior também, desse comentário que teve. E eu ia falar uma outra coisa. Só para complementar, Walker. Tanto é que, por exemplo, em casos de afastamento, por exemplo, tá? Do empregado, férias, por exemplo, a empresa não paga vale transporte. Ela não acredita lá no cartão do empregado vale transporte. Por quê? Porque o empregado está em férias. Se ele está em férias, ele não vai ter a despesa de deslocamento até a empresa. Por isso, a empresa não tem que pagar o vale transporte no período das férias. Ou outros tipos, por exemplo, de afastamento. Também cabe o caso do empregado faltar, né? Digamos que o empregado falte. A empresa, gente, ela sempre... Digamos aqui que hoje é... Hoje, que dia que a gente tá hoje? Dia 24, né? A empresa sempre nos últimos dias do mês, ou um dia, 2 dias antes de finalizar o mês, ela vai lá e vai fazer o pagamento do crédito do Vale Transporte no cartão do funcionário, tá? Aí... No primeiro dia útil do mês, o funcionário já vai ter acesso ao crédito do Vale Transporte. Digamos que o funcionário falte, tá? Durante o mês, a empresa paga antecipado o benefício. E aí ela não imagina que o empregado vai faltar algum dia, mas pode acontecer do empregado ter que faltar. Como é que fica esse valor de Vale Transporte que a empresa já depositou no cartão, sendo que o empregado não foi trabalhar, portanto ele não utilizou o vale transporte para o fim que se devia, né? Para custear a ida até o trabalho. A empresa pode compensar no próximo mês. Então, ela conta lá, computa quantas faltas o empregado teve no mês. Isso significa que nos dias que ele faltou, ele não utilizou o vale transporte. E aí, quando ela for fazer o crédito do mês seguinte, ela pode fazer um crédito menor. Se era para ela pagar 23 dias úteis, o empregado no mês anterior faltou 3 dias, ao invés dela depositar 23 dias úteis, ela deposita 20 dias úteis de vale transporte. Ela faz essa compensação, porque o único objetivo do vale transporte é esse. Não pode ficar acumulando, ou se o empregado não utilizar porque ele não quis. E a empresa ela tem direito de receber esse ressarcimento, porque é o único objetivo do pagamento daquele benefício. Se o empregado não utilizou, não tem por que ele acumular aquele benefício no cartão, porque o único fim que ele vai utilizar é para trabalho, tá? Tá, deixa eu voltar aqui. Gente, o porquê que o empregado, o porquê que o vale transporte
ele tem que ser pago certinho, ele tem que ser pago no cartão lá. Porque primeiro, por que ele tem que ser pago no cartão e não em dinheiro? Para justamente fazer essa segregação de salário e benefício, tá? Ele é um benefício, então ele não pode se misturar com o salário, para ele não integrar ao salário. E aí, ele sendo pago dessa maneira correta, ele não tem natureza salarial. O que isso quer dizer? Que ele não integra a remuneração do empregado para nenhum efeito legal. O que isso significa? Que ele não integra para fim de férias, para fim de 13º e outros reflexos e direitos que o empregado tenha, tá? Desde que ele seja separado certinho aí, com exceção do caso da doméstica. Se ele não integrar a remuneração, então não há que se falar em cálculo de fundo de garantia, de INSS, haja vista, né, que ele é um benefício do empregado e ele não é um salário do empregado, tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar aqui, eu já iria falar, vocês perguntaram, mas eu vou falar aqui, sobre é vedado o pagamento em dinheiro, eu tinha marcado para falar para vocês. Então, é vedado o empregador substituir o Vale Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, tá, gente? Salvo se houver falta ou insuficiência de estoque de Vale Transporte, digamos que falta lá as passagens de Vale Transporte dos fornecedores por algum motivo, tá? E não tem como atender aquela solicitação de compra dos Vale Transporte. Aí sim, em casos de exceção, pode acontecer. Sabe o que acontece muito também? Quando o empregado acabou de ser admitido na empresa, aí a empresa está fazendo o cadastro lá, o processo de admissão. Ela faz o cadastro lá na empresa, nessas empresas que fornecem esses cartões que vocês conhecem, né? No caso é SP Trans, tem o Bom também. A empresa faz lá o cadastro na SP Trans, por exemplo, que é bastante comum aqui em São Paulo. E o empregado ele vai receber o cartão lá de Vale Transporte. Como é o primeiro mês de trabalho, talvez demore algumas semanas, alguns dias para o empregado receber o cartãozinho. E aí, como que a empresa paga se ela não tem o cartão, o empregado ainda não tem o cartão para receber esse crédito? Nesse caso, aí pode-se considerar a possibilidade de fazer o pagamento em dinheiro, tá? De alguns dias até ele receber o cartão, no momento que ele receber o cartão, já fazer o crédito no cartão. Então, existe algumas situações de exceção, né? Mas a gente tem que visualizar esse cenário de exceção, tá? Então, gente, só caberá o pagamento em dinheiro se o empregado também tiver efetuado por conta própria, né? Digamos que faltou lá as passagens e ele precisou complementar, né? Ele mesmo carregar o cartão dele, aí sim ele vai utilizar de dinheiro e depois a empresa vai ressarcir essa despesa que ele teve, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu que já tinha falado também antes, que eu coloquei aqui agora, pagamento habitual do Vale Transporte, ele em dinheiro e não por meio dos vales do cartãozinho, tem natureza salarial e o seu valor deve ser incluído no salário de contribuição e aí sim para efeitos de cálculo de INSS, fundo, imposto de renda, tá? Por isso é importante pagar direitinho, não atrasar também o pagamento. Tudo bem até aqui, gente? A gente também falou, né, um pouquinho antes da exceção do caso do empregado doméstico. Então, o empregador doméstico poderá conceder a seu critério e mediante recibo, tá, separado do salário, os valores para aquisição das passagens necessárias ao custeio das despesas decorrentes do deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Então, no caso do doméstico, empregado doméstico tem essa exceção, tá na própria lei e nas convenções coletivas também de doméstica, trata sobre isso e que não integra a remuneração da empregada doméstica, do empregado doméstico. Gente, deu para entender até aqui? Uma coisa que o pessoal sempre pergunta sobre Vale Transporte. Tem uma distância mínima para conceder o Vale Transporte? Chegaram já para perguntar, olha, o funcionário, a empresa é aqui na rua, o funcionário também mora na mesma rua. 2, 3 casas para chegar na empresa. Então, não preciso pagar o Vale Transporte, né?
Aí tudo vai depender se o empregado lá daquela declaração que eu expliquei lá no início, tá, gente? Se o empregado, mesmo que ele more na mesma rua da empresa, se ele declarar que ele utiliza vale transporte, nem que ele pegue o ônibus na esquina e desça na frente da empresa, aí a empresa é obrigada a pagar, tá? A legislação ela não deixa claro, olha, se for 100 metros, 1 quilômetro de distância da empresa, você não precisa pagar porque ele tem como ir a pé. Não, tem que ser pago se ele fizer a solicitação do benefício, tá? Lógico que se for na mesma rua, provavelmente o empregado não vai fazer a solicitação do benefício, porque ele provavelmente vai trabalhar andando, tá? Também, quando não tiver transporte coletivo, por exemplo. Alguma coisa pra mim? Não, tem algumas perguntas, mas aí quando você puder responder, você Não, pode então falar as perguntas. Tá, vamos ver aqui. Vou falar de cima para baixo. A Andrea perguntou: o vale transporte pago com ticket de combustível pode? Então, gente, precisa entender, na verdade, o vale combustível, ele é um benefício da empresa ou ele é pago por uma necessidade? Por exemplo, no caso de vendedor externo, né? A empresa fornece o carro lá para o vendedor trabalhar. Aí, no caso, ela paga esse vale combustível. Se ela disponibilizar o carro para o vendedor ir para casa dele, que ele não precise devolver o carro na empresa, né? Ele tem como se locomover com o carro da empresa e a empresa fizer esse pagamento do vale combustível, que é para fins dessa locomoção mesmo do empregado, da empresa para o trabalho e nos serviços que ele presta ao longo do dia com o carro, você concorda que nesse caso ele não vai precisar do transporte público? Se ele não vai precisar do transporte público, esse pagamento aí do vale combustível, né, que falaram? Exato. Ele tá justificado, tá? Ele está justificado porque o empregado não utiliza o vale transporte. Ele nem vai precisar porque a empresa deixou o carro até com ele, para ele guardar na garagem lá da casa dele. Ele não vai precisar de nenhum outro meio de transporte, que a empresa já deu todos os meios de transporte para ele necessário. Ele pode usar o carro à vontade, ele utiliza lá do benefício do vale combustível. E qual que era a pergunta mesmo? Se é possível usar o vale transporte através do ticket de combustível. Então, o ticket vale transporte pago com o ticket de combustível pode. É que o vale transporte, gente, só para ficar bem claro, o vale transporte é para transporte público, tá? Quando o empregado utiliza transporte público, tá? Quando tem caso da empresa, essas empresas que fecham fretado e já disponibiliza como um benefício para o empregado o transporte, ele não tem a necessidade de utilizar o transporte público, como também nesse exemplo do carro. Ele tem um carro à disposição, onde a empresa também custeia a gasolina do carro, combustível, tá? Ou diesel, sei lá. E aí, nesse caso, seria... Eu entendi a pergunta, ela quer saber se substitui, né? Nesse caso já atende porque o empregado não vai utilizar o transporte público. A não ser que mesmo ele recebendo, digamos que a empresa lá, ele entrou na empresa e recebeu o vale combustível como um benefício. Um benefício para ele, pessoal, tá? E aí ele fala que ele vai usar esse vale aí combustível, não sei, no final de semana, quando ele for utilizar o carro dele, mas para ele se deslocar para a empresa, ele vai utilizar o vale transporte, ou seja, ele vai pegar transporte público para ir até a empresa. Nesse caso, aí um não substitui o outro, tá? Porque veja a situação, o vale combustível é apenas um benefício que a empresa dá para o empregado lá, para ajudar nos custos dele, e ele utiliza o transporte público para ir trabalhar. Aí, nesse caso, um não vai substituir o outro. A empresa tem que pagar os dois, o vale combustível e o vale transporte, tá? Perfeito. A Carla Alves perguntou: é legal a empresa adotar o pedido econômico, ou seja, pagar menor o VT devido ao colaborador ter saldo em cartão?
pagar um valor menor, Ah, o VT. tipo, é o que eu falei, eu acho que um pouquinho antes, a questão da compensação, né? Porque, digamos que gente, eu até, pelo que eu entendi, eu não sei quais empresas, mas já existe uma gestão, não sei se vocês já ouviram falar, de uma gestão inteligente de vale transporte, onde essas empresas que fornecem os cartões e gerenciam os créditos, elas passam essa informação para o empregador antes dele fazer o crédito do benefício, tá? Então, por exemplo, quanto que a empresa depositou de ticket de vale transporte lá no cartão no mês anterior? 23 dias úteis. Aí a empresa lá que gerencia esses cartões vai fazer um balanço no final do mês, vai ver quantos é que de fato o empregado utilizou de passagens, tá? Ela vai dar lá, olha, ele ainda tem um saldo X porque naquele mês, por algum motivo, o empregado não usou todos os dias o transporte público, porque ele pegou carona com um colega de trabalho, né? Porque ele foi a pé, por algum motivo pessoal dele, ele não utilizou, ele ficou com saldo. A empresa pode, sim, no mês seguinte, quando ela for fazer o pagamento, fazer essa compensação. Olhar quanto que tem o saldo seria quantas passagens, né? Ele tem, e se as passagens que ele tem disponível a quantos dias de trabalho atende, tá? E aí ela fazer só a diferença, não tem nenhum problema, porque como eu falei, o Vale Transporte, o objetivo dele é só custear a ida e a volta do trabalho. Se o empregado optou por não utilizar, isso é uma opção pessoal dele, tá? Isso não vai fazer ele acumular o benefício. A empresa só tem que atender o direito dele, só tem que atender, né, a necessidade dele ir e voltar para casa, ir para a empresa e voltar para casa, todos os dias do mês que ele precisar trabalhar, tá? Pode fazer mais uma pergunta? Pode. A Thaís, ela perguntou, atestado médico pode descontar o VT do funcionário? Atestado médico pode descontar o VT do funcionário? Ah, tá. Ele por algum motivo ficou doente, né? Aí não compareceu à empresa para trabalhar, né? É isso? Aí se desconta. E aí, se a empresa pode compensar isso, tipo, ela já pagou e depois como ele faltou aquele dia, seja justificadamente ou injustificadamente, a empresa pode sim, Thaís? A Thaís. Pode sim, Thaís, compensar. Por quê? De novo, vamos partir da lógica, tá? O empregado não foi para a empresa. Então, se ele não foi, ele não teve o custo de deslocamento para a empresa e retorno para casa. Então, a empresa pode sim compensar aquele valor que não foi utilizado. E sobre o desconto do dia, se ele pegou atestado, provavelmente foi uma falta justificada, não vai descontar o dia dele, tá? Mas o vale transporte em si, ele pode ser compensado no mês seguinte, né? Ou seja, pago a menos porque sobrou uma passagem lá do dia que ele faltou. Teve alguém aí, não sei se dá para voltar, que perguntou sobre o desconto que algumas convenções têm um percentual específico de um desconto inferior. Gente, de norma geral é 6% pela legislação, tá? Mas tem casos mesmo, eu não lembro da pergunta, de um desconto de um percentual, mas aí é coisa de acordo e convenção coletiva, tá? É bem específico. Então, por isso que é sempre importante consultar as convenções do acordo coletivo. Tem mais alguma pergunta? Tem bastante pergunta. Então pode ir falando as outras. Subir um pouquinho aqui. Tá. O Vasconcelos, ele perguntou, quem pode providenciar o cartão de Vale Transporte, a empresa ou o empregado? Gente, o cartão, quem faz a solicitação é o empregador, é a empresa, tá? Então, registrou o funcionário, a empresa vai fazer um cadastro lá na SP Trans, cadastrar uma senha, ela vai cadastrar o funcionário lá. A SP Trans dá para você ver se o funcionário já tem algum cartão registrado
que pode ser utilizado para ele receber o Vale Transporte. Normalmente a SP Trans aponta isso. Se já tiver algum cartão que ela considere habilitado para ele receber o Vale Transporte e o empregado possuir esse cartão ativo, né? A empresa confirma, ó, tá constando aqui que você já tem um cartão no seu nome e a SP Trans aqui mostrou ele como ativo. Você tem esse cartão? Se o empregado já tiver esse cartão, a empresa já vai ter acesso a essa informação, ela já vai poder fazer o crédito nesse cartão que já está cadastrado. Caso o empregado não tenha nenhum cartão ativo, que ele não tenha perdido, né, cadastrado, aí a empresa faz a solicitação de um novo cartão. Normalmente a empresa já manda para o endereço da própria empresa, né? E quando chegar, disponibiliza para o empregado, ele assina lá um protocolo que ele recebeu o cartão de Vale Transporte. Mas a responsabilidade dessa solicitação é da empresa. A Pamela perguntou, mas o vale combustível, ele é descontado do empregado? Ah, você fala os 6%? É isso? Será que é isso? Pamela, se você estiver aí e puder confirmar se é essa informação. Tá, então deixa eu ver outro aqui. Ela mesma perguntou a Pamela se o empregado tem carro e solicita o vale combustível para ir e voltar do trabalho. Esse vale que é dado pode ser descontado na folha de pagamento? O combustível, né? Ela tá falando. Eu acho que ela quer dizer os 6%. Será que não? Ela tá aí ainda? Será? Pamela, responda se você estiver aí. Pamela, só confirma se você quer saber. Ah, falou que é isso? Se a empresa pagar o benefício para o empregado no cartão, pode sim descontar os 6%, tá? Se a empresa fizer um acordo com o funcionário. A gente tem que entender, gente, que todo início de contratação, até depois da reforma trabalhista principalmente, veio essa, como que eu posso dizer? Essa liberdade do empregador negociar com o empregado algumas situações, e também se refere ao deslocamento, né, de empresa, trabalho e trabalho em casa, trabalho, casa, tá? Se tiver acordado essa situação aí de pagamento de vale combustível, pode sim fazer o desconto dos 6%, mas é importante consultar qual que é o posicionamento do sindicato sobre isso. Se eles falam alguma coisa sobre isso, se de repente ele impede, tem muito sindicato que não permite o desconto dos 6%, então tem que ver no acordo, convenção coletiva, se tem alguma disposição sobre o assunto antes, tá? Mas tem sindicato que não permite, aí no caso a empresa paga sem a participação do empregado, sem esse custeio de 6%, mas pode sim a empresa fazer o desconto. Tem mais alguém? O Gus Mota perguntou se é sobre Vale Transporte a aula. É sobre Vale Transporte. Quem perguntou se o quê? O Gus Mota. Que ele falou que mandou uma pergunta sobre INSS, mas... sobre Vale Transporte, no caso, hoje. É sobre Vale Transporte... A live vai encerrar. Faltam 20 segundos. Já deu? Contagem regressiva. Gente, então a gente vai cair aqui. Nossa, e a gente tava planejando um negócio, né? E aí? Fica pra próxima, então, né? Gente, obrigado pela participação de vocês. Uma boa noite, viu? Um beijo. Até mais. 5 segundos. 5 segundos.